Boa noite, pessoal. Eu tô com um pouco de medo, porque tá ligado que imagina que você, por exemplo, tem um cara que fala muito bem. Aí o cara vem aqui, ele dá umas palestras gigantescas. Aí de repente chega um outro, não é tão bom assim. Aí você fica meio assim, sabe? E eu sou esse segundo, né? E aí assim eu fico pensando comigo mesmo, né? O que Deus vai fazer? Mas assim, tava orando com o Pedrinho hoje e o Pedrinho falou assim: Joel, não fica com medo. E eu tava morrendo de medo. E aí o Pedrinho falou assim: não, fica com medo, Deus vai te usar, né? E uma outra coisa que eu falei com outro irmão aqui também eu não me preocupo com os resultados do que vai acontecer desse acampamento, porque os resultados não cabem a mim, cabe a Deus. Eu vou dar o meu máximo, né? Eu vou dar o meu máximo e eu vou pregar no meu estilo de pregação. Então desculpa, mas não vai ter 1, 2, 3, não vai ter ajoelhar no chão, não vai ter muita da coisa dessa. Vai ser uma coisa um pouco mais normalzinha assim, talvez com a maioria das igrejas de vocês, né? Então eu peço um pouco da compreensão de vocês. Mas uma coisa que eu tenho sentido no meu coração e que eu falei com o Steve durante esses 3 dias que ele esteve aqui, é que quem vem aqui há mais de 2 anos no Inter, sabe que o que aconteceu aqui não é normal, né? E aí, esse que não é normal é um pouco esquisito, mas assim, foi interessante porque nesses 3 dias que a gente teve até agora, de segunda até quarta, que é hoje, Deus abriu muito o coração de cada um de nós. Mas assim, a gente assim, teve experiências sobrenaturais, experiências extremamente emocionais. Tem gente aí que tá jogando água no olho para poder chorar de novo, tá ligado? Porque acabou a água, né? O cara tá bebendo água para poder chorar de novo porque não tem mais lágrima, né? As lágrimas estão acabando, né? Mas assim, o que acontece é o seguinte: desses 3 dias, vocês tiveram uma experiência muito profunda com Deus. Nesses 3 dias, vocês estiveram experimentando um mover do Espírito Santo de uma forma muito anormal para o nosso dia a dia. Ninguém acorda de manhã na sua casa, vai tomar café da manhã e já sai gritando 1, 2, 3, correndo lá para frente, se ajoelhando no chão. Ninguém faz isso todo dia, galera, né? Mas assim, o que eu estou falando para vocês é o seguinte, que a gente foi muito bom. Se você ficou assustado com o que aconteceu nesses 3 dias, eu queria que você não ficasse assustado, porque tudo que aconteceu aqui, assim, a gente, assim, vocês são novos, mas assim, a gente que já está, assim, mais de 30 anos na igreja, a gente sabe de vários problemas que deram, quando acontecia casos onde vinha um cara e começava a fazer coisa maluca, tipo falar em línguas, cair no chão, tremer a mão, chacoalhar a cabeça, né? Tinha uns caras, tem uns movimentos assim. Eu não quero criticar ninguém, mas assim, não são coisas comuns e às vezes choca as pessoas. E aí a gente pensa assim: como que eu faço para saber se o que estava acontecendo aqui nesses dias está certo ou está errado? Porque geralmente não é assim. Você entende o que eu estou falando? E aí o que acontece é que eu já vi muita coisa esquisita. Bota esquisito nisso. Você vai no culto assim, os caras se jogam no chão, põe a cabeça no chão assim, fica o culto inteiro assim. Uma fica batendo asa e voando pelos cantos da igreja. Tem um que fica assim, ó, segura aí pra mim. A mulher ficava assim, ó. Ela fez em mim. Eu olhei pra mulher e falei assim: o que você tá fazendo? Tô derramando bênçãos na sua vida. Meu Deus. Sabe, tem coisa esquisita. Não dá. Como que a gente vai julgar o que é certo e o que é errado? E eu quero dizer para vocês: você julga o que é certo e o que é errado baseado no que está aqui. Se alguma coisa fugir daqui, galera, tá errado. Não pode fugir daqui. Você entende? Tem muita gente que corre atrás mas são os mistérios que ainda não foram. Não, tem que estar aqui.
Tem que estar na palavra de Deus. Isso aqui é a base fundamental para a gente saber diferenciar e racionalmente pensar no que está certo e no que está errado. E essa vai ser a minha parte daqui até acabar o acampamento. Eu quero ensinar para vocês, eu quero equipar vocês com recursos que vão ajudar vocês a viverem a vida cristã lá no dia a dia. Não aqui no sobrenatural e no movimento legal e cheio de correr, de ajoelhado e fazer um monte de coisa. Não. Eu quero ensinar vocês a viver Jesus lá no seu dia a dia, na sua escola, na sua vida, na sua família, na sua igreja. Porque talvez na sua igreja não vai ter o que a gente teve aqui. Eu sei que tem uns que tem a igreja que tem, é uma coisa bem normal, né? Mas assim, para muitos de vocês não é normal. E você não vai domingo assim, você vai, nossa, cheguei do Inter, estou indo domingo na igreja, chegando lá, o cara vai gritar 1, 2, 3, eu vou sair correndo lá para frente. Vai, grita 1, 2, 3, 1, 2. Aí você já está preparado, não tem 3, tá ligado? Tem assim, abra o seu inário, a gente vai cantar em chinês. 1, 2, 3 é o número do hino. 1, 2, 3 é o hino 123, tá ligado? O que eu quero falar para vocês é que a cristã, ela tem esses lados extremamente emocionais, mas também a gente precisa trabalhar no lado racional. A gente precisa trabalhar no lado de conceitos, no lado de aprender a ler a Bíblia, de aprender a responder perguntas, como, por que um cara chegou para mim hoje e falou assim, ô Joel, a gente tem corpo e alma, o animal tem corpo e alma. Eu falei, o animal tem corpo e alma, mas ele não tem espírito, só o homem tem espírito. Explica isso para mim. A gente bateu um papo e resolveu. Ele falou, caraca, nunca tinha pensado nisso. Lê a Bíblia, meu irmão. Sabe, aí a gente tem assim, eu acho que a minha tarefa, que eu estava falando com o Steve também, a minha tarefa nesses dias vai ser equipar vocês. Por isso eu vou precisar de uma coisa de vocês. Eu vou precisar de um pouco de dedicação. Eu vou precisar que vocês tenham papel e caneta, galera. Porque muita coisa que eu vou falar aqui não está em slide, e você vai ter que anotar para você poder experimentar isso na sua casa. Como fazer devocional, como ler a Bíblia, como orar. São coisas que eu queria ensinar para vocês saírem daqui, principalmente essa galerinha aí que entregou a vida para Jesus pela primeira vez. Teve assim, eu contei pelo menos uns 12 que correram aqui, que depois do 1, 2, 3 vieram aqui entregar a vida para Jesus, né? E pela primeira vez. E quando você faz isso pela primeira vez, você não sabe como que vive uma vida cristã. E aí, você vai voltar para casa, mesmo que você tenha ganhado uma Bíblia que metade é em chinês e metade é em português. A outra metade eu não sei o que você vai fazer, mas assim, aí você vai fazer o que com isso? Porque para muitos a Bíblia é um sonífero. Está sem sono, lê a Bíblia, você dorme. Você entende? Então assim, a gente precisa entender e tentar entender um pouquinho. Eu vou tentar explicar para vocês como ler a Bíblia, como ouvir a voz de Deus através da Bíblia, como orar, o que a gente pode fazer para aprender a orar, para buscar mais a Deus. Mas vocês vão precisar anotar algumas coisas. Um recurso que a gente está fazendo aqui no nosso acampamento e que tem sido muito bom, que não sei se você tem aproveitado, são as nossas devocionais. Quem leu a devocional de hoje? Beleza. Falava sobre quem? Um cara chamado Jonas. Quem acha que o Jonas é legal? Eu acho que o Jonas é uma mala. Desculpa se seu nome é Jonas. Mas eu nunca colocaria o nome de Jonas no meu filho. Brincadeira. Pra mim o Jonas é um cara que ele era um cara conformado. Porque assim, a gente sabe que sempre quando a gente fala de Jonas, a primeira coisa que a gente lembra é o quê? Que ele foi engolido por um peixe, né? E ele não foi engolido pelo Fundolopanchax nigerianos Gardnerella Ninsuka F1. Só vai lembrar disso quem estava no Inter há 3 anos atrás. Mas assim, o Jonas, né, se você olhar para a história do Jonas, você vai ver que o Jonas, ele podia ser uma pessoa inconformada, mas ele não foi.
Por quê? Porque ele, ao invés de obedecer a Deus e falar assim, não posso deixar a galera de Nínive morrer, eu preciso lá levar a palavra de Deus para eles. Ao invés de fazer isso, o que ele fez? Vazou para Tarsis, onde tinha praia, mulher bonita, né? E ele foi lá em Tarsis, onde tem um monte de coisa legal, onde tudo é hora livre. Tudo é hora de comer e não precisa pegar fila. Então assim, a gente vê que Jonas, ele tinha essa questão de que ele não obedeceu a Deus. A gente vai falar um pouco sobre isso também hoje. Mas assim, olhando para o nosso tema, geralmente a gente trabalha o nosso tema de cabo a rabo, do começo do Inter até o final. Esse ano foi um pouco diferente, que a gente começou com o Ministério Rise, né, dando esse impacto gigantesco conosco em relação ao mover do Espírito Santo, mas de agora em diante a gente vai falar sobre o tema, tá? Então a gente está trabalhando o tema que é inconformados. E eu queria que a gente pudesse pensar um pouco sobre essa ideia de inconformados. O nosso texto base, ele está em Romanos capítulo 2, versículo 2, né? Quando você viu o design da apostilinha, a primeira página da nossa apostilinha, eu demorei uns 2 dias para entender o que essas letras estavam. Fala sério, tipo, é jogo de palavras, tipo assim, é para encontrar a palavra Recife, sei lá. Aí depois eu olhei de longe e descobri que estava escrito RM 12:2, aí era o Romanos 12:2. Oh, inteligente, nem precisou de Bíblia. Aí eu penso assim, a gente usou, na verdade, esses versículos, esse versículo 2, para a gente trazer a ideia de inconformados. Vamos ler todo mundo junto, vai, 1, 2, 3 e... Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Romanos 12:2. Mais uma vez, 1, 2, 3 e... Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Romanos 12:2. Então, quando a gente fala de inconformados, antes de falar de inconformados, você precisa entender o que é formados, o que é formatados. É um shape, sabe? Quando você pensa na forma, né? Outro dia um cara chegou para mim, eu estava lá no clube jogando tênis, e um cara falou assim, nossa Joel, você está em forma, hein? Eu falei, que bom, obrigado. Ele falou, em forma de bola, né? Aí eu estava ficando feliz, aí o cara me destruiu, né? Nossa Joel, você está em forma de bola. Mas assim, a gente pensa que muitas vezes a gente toma a forma do lugar de onde a gente está, né? É engraçado que esse ministério Rice, ele é um ministério feito para as igrejas asiáticas orientais. E uma coisa que os asiáticos gostam muito é uma coisa chamada arroz. Aliás, você sabe por que os orientais têm olho puxado, né? Porque a menina chegou em casa e falou assim, mãe, o que tem para comer? Ela falou, arroz de novo. Aí de tanto falar arroz de novo, que o olho ficou puxado, né? Porque toda vez é arroz, tudo é arroz, né? Aí fez assim, aí de tanto puxar para trás, assim, que o olho ficou puxado e não abriu mais, né? Quando eu ia na escola, quando eu era menor, o meu amigo um dia falou assim para mim, Joel, você sabe que você não pode dormir mais do que 30 minutos. Eu falei, por quê? Porque senão cicatriza. Tá, depois eu desenho. Mas assim, quando a gente fala de arroz, eu que sou um cara que gosto muito de comer, alguém já comeu um negócio parecido com isso aqui, ó? Oh, deu até fome, diz aí. Isso aí em japonês a gente chama de onigiri, né? E o onigiri é um negócio fantástico, cara. É um arroz que nem palitinho você precisa comer. Você só pega com a mão e já sai comendo, né? E o onigiri a gente costuma comer num negócio chamado obentô. O obentô é uma comida, assim, a gente faz um almoço e para o arroz não ficar tudo assim, a gente coloca o arroz organizadinho assim. Só que tem um negócio de plástico que você coloca o arroz dentro e você aperta.
Pessoas mais experientes conseguem fazer isso com a mão. E aí, assim, com a mão, o que acontece? Você pega um monte de arroz, aí primeiro você tem que molhar a sua mão, porque senão o arroz gruda tudo na tua mão. Aí você molha, aí você pega uma porção e você começa a formatar o shape do onigiri. Aí, para alguns, que eu acho mais legal, você põe um negócio lá dentro, assim, ou um pouquinho de salmão, ou um negócio chamado, uma ameixa, não, ameixa? Umê, né, umeboshi. E aí você põe lá assim, aí você vai amassando, até ele virar um onigiri. Ou seja, ele cria um formato do que você quiser. O cara gostou mesmo, né? E assim... O cara gostou, mano. Aí, quando você... Então assim, o que acontece? Quando você é formatado, você toma a forma daquilo que te formatou, você entende? É uma consequência daquilo de onde você entra. É como a água quando ela entra no copo, ela toma a forma do copo. A água quando entra na garrafa, ela toma a forma da garrafa, e a gente fica conformado. Mas assim, o que a gente quer dizer hoje para vocês, nesse acampamento, com a palavra inconformados, é que, assim, a gente não pode se conformar com muitas coisas. A gente não pode ficar preso a essa uniformidade e querer que todo mundo faça a mesma coisa. Quando eu era menor, eu estava no cursinho, e eu nunca fui menor, porque eu sempre fui gordo, né? E aí eu tinha um melhor amigo que era taiwanês, e o apelido dele era Fu, e o Fu era o meu melhor... Esse cara tá se divertindo aqui, mano. E o Fu ele era meu melhor amigo, sabe? E eu lembro que com o Fu, ele me deu, um dia ele tinha ido viajar e ele trouxe uma camiseta pra mim. E essa camiseta era muito legal, porque ele sabia que eu gostava de peixe. E ele trouxe uma camisa cheia de peixe. Era uns peixes mó louco, assim, esquisito. E tinha um peixe indo pro lado contrário. Todos os peixes estavam vindo para cá, e tinha um peixe só vindo para cá. E aí tinha uma frase: Go against the flow. Na época eu não sabia falar inglês. Eu falei assim, pô, legal. Eu não fazia a menor ideia do que deve ser o nome do peixe, né? Mas assim, aí eu fui traduzir, e essa frase significa indo contra o fluxo. E aí estava escrito embaixo, assim, na verdade, quando você olha bem para os peixes, o peixe que está indo contra é aquele símbolo de peixe do cristão, sabe? E eu achei muito legal, porque quando você se torna um cristão, quando você, por exemplo, que teve uma experiência de transformação, de conversão aqui nesse acampamento, você que decidiu fazer aquela oração de falar assim, Deus me usa, seja da maneira que você quiser, da forma que você quiser, aonde você quiser, se você fez essa oração, você precisa viver uma vida inconformada com o mundo. Nós vamos ficar inconformados com o mundo. Então, quando aquele texto que eu falei para vocês de Romanos 12, 2, lembra desse número? Romanos? Quando você lembra do Romanos 12, 2, antes do Romanos 12, 2 vem o Romanos 12. Oh! Vocês são fantásticos, cara! Mas assim, antes do Romanos 12, 2 e do 12, 1 vem qual? O capítulo 11, né? O que eu queria dizer para vocês é que o Romanos 12, 1 e 2, ele começa assim: portanto, rogo-vos, pois, irmãos, que pelas misericórdias de Deus se ofereçam. Então assim, esse portanto, quando você tem uma frase, aula de português, galera, se o seu português está ruim, agora é a hora. Pessoal que fala mais chinês, agora é a hora. Brincadeira. Quando você tem essa palavra portanto num contexto, você precisa entender que o portanto ele traz uma consequência, uma conclusão de alguma coisa. Então você precisa saber o que vem antes para você saber o que vem depois do portanto. É muito importante você entender, quando a Bíblia está cheio de portanto, um monte de portanto. Então é assim,
o cara viveu longe de Deus, portanto agora viva com Deus. Então assim, esse portanto, ele faz a conjunção, a ligação entre o que era antes e o que deveria ser depois. Então por isso que a gente tem que voltar um pouquinho na Bíblia. Sempre que a gente lê a Bíblia, a gente não pode se basear só num versículo. Quando você baseia, você olha para um versículo, é perigoso, é muito perigoso. Tem um versículo, alguém conhece um versículo que fala assim: tudo posso naquele que me fortalece. Não é um versículo legal? Eu sempre gostei muito desse versículo: tudo posso naquele que me fortalece. E aí eu cheguei para um cara que não era crente, que era ateu, um cara que era maior maconheiro, maloqueiro da faculdade, e ele falou assim: Joel, você é crente? Eu falei: sou. Eu falei: então fala o versículo para mim que eu quero me converter. Eu falei: pronto. Aí, não sei por que me veio esse versículo na minha cabeça, porque eu queria falar que o cristianismo não é muito bobinho assim, eu só vou na igreja e tal, e oro, joelho, né? Que a nossa vida é animada, é legal. Aí eu falei esse versículo, sem o contexto: tudo posso naquele que me fortalece. O cara falou: então eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu falei: caraca, assim rápido? Aí ele falou assim: claro, você acabou de falar para mim que se eu tudo posso naquele que me fortalece. Então eu posso fumar maconha, posso transar com quem eu quiser, posso beber quanto eu quiser, posso ficar bêbado, é só fazer naquele que me fortalece. Você entende o que eu estou falando? Se você pegar um texto fora do contexto, você cria um pretexto. Calma, grava, essa foi legal. Se você entendeu, se você tirar um versículo de dentro do contexto, você pode cair no erro de interpretar ele errado. É por isso que eu acho tão importante a gente começar a vasculhar melhor e entender melhor a Bíblia, e começar a olhar ela por inteiro e não só alguns versículos, tá? Mas assim, vamos abrir 11, eu vou abrindo aqui no texto para ir mais rápido, mas no 11, versículo 30 e 31 vai dizer assim: assim como vocês antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia graças à desobediência deles, assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora a misericórdia graças à misericórdia de Deus para com vocês. Antes de vocês chegarem aqui no Inter, antes de muitos aqui entregarem a vida para Jesus, vocês não sabiam quem era Jesus, vocês não sabiam quem era Deus, vocês não entendiam o que era tudo isso, e talvez agora você ainda não entenda 100%, mas pelo menos você entendeu o suficiente para que o teu coração chegasse ao ponto de levantar a tua mão e de sair do seu lugar e de vir receber uma oração e de entregar a sua vida para Jesus. Então Deus teve misericórdia de você, você teve uma experiência com Deus, e porque você teve uma experiência com Deus, aí sim vem o portanto, irmãos, irmãs, rogo-lhes que pelas misericórdias de Deus, aquela misericórdia que transformou a sua vida, se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, não se amoldem mais ao mundo. A gente não está falando aqui do acampamento. Aqui no acampamento é fácil ser cristão, pessoal. Aqui é fácil andar com a Bíblia debaixo do braço. Aqui é fácil fechar o olho para orar. Aqui é fácil cantar louvores ao Senhor. Aqui é fácil obedecer tudo o que está acontecendo. Aqui é fácil. Eu quero ver quando você voltar para a tua casa, quando você voltar para a tua escola, e os seus amigos todos fazem o que é errado, e você vai falar assim: pô, mano, tá todo mundo fazendo, eu também tenho que fazer, senão eu vou me achar esquisito aqui. Mas desculpa te falar, você já é esquisito. Brincadeira, mas assim. Então assim, sabe, quando a Bíblia fala, não se amoldem ao padrão desse mundo, ele não está falando para a gente ficar no formato do mundo. Ele não está falando para a gente virar uma bola azul e verde e parecer com o planeta Terra. Não se amoldem ao padrão desse mundo não significa isso. Significa uma outra coisa. Eu queria que a gente pudesse olhar para um texto onde Jesus está falando com os seus discípulos. Sabe, quando você lê o Evangelho de João,
A partir do capítulo 13 e 14, Jesus já está preparando as pessoas para entender a sua morte e a sua ressurreição. E lá no capítulo 17, no 16 ele fala do Espírito Santo, no 15 ele fala sobre a videira e que nós somos o ramo e ele é o tronco principal. E aí no versículo 17 ele começa a falar sobre nós, sobre a unidade, sobre quem somos nós e qual é a relação que você tem com esse mundo que a gente vive. E aí o texto de João 17 vai dizer o seguinte: deles a tua palavra, Jesus está falando para os discípulos, deles a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Queridos, você não pertence a esse mundo. Você agora pertence a Deus. Desculpa te falar, mas de agora em diante a gente vai ser para sempre esquisito. Pessoal, onde você já se viu uma pessoa que fala com o prato antes de comer? É sério, pessoal, para as pessoas do mundo que não conhecem a Jesus, a gente fala com o nosso prato antes de comer ele. Uma vez eu estava no Porquilo, estava numa padaria almoçando sozinho, peguei lá meu prato, passei na balança, peguei o papelzinho, sentei na mesa, o que a gente faz? A gente agradece a Deus pelo nosso alimento. Senhor Deus, muito obrigado por esse alimento, obrigado porque o Senhor cuida de nós e porque nunca tem faltado na minha vida, em nome de Jesus, amém. Quando eu fui pagar, o cara do caixa falou assim: posso te fazer uma pergunta? Eu falei: faz. Por que você fala com o teu prato antes de comer ele? Parece aquela piadinha do caçador. O caçador, o caçador, ele foi caçar o urso, né? Aí ele não conseguia achar, ele não conseguia pegar o urso, tá? Um dia um amigo dele falou assim: ora e lê a Bíblia que você vai conseguir. Aí quando ele leu a Bíblia, ele falou assim: prega o evangelho a toda criatura. Aí o cara falou assim: então eu vou pregar por esse urso. Aí ele chegou pro urso: urso, Jesus te ama! Jesus morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia. Aí o urso ficou calmo. Aí ele falou: ficou calmo, agora eu vou pegar ele, né? Ele foi devagarzinho com uma arma assim. Aí ele chegou perto do urso assim. Chegou perto. Cara, o urso não estava orando? Aí ele chegou mais perto para ver o que o urso estava orando, né? Aí o urso estava orando assim: Senhor, obrigado por esse alimento. Pessoal, todos vocês, eu vou dizer uma coisa para vocês, todos vocês que decidiram andar com Jesus, todos vocês que decidiram viver a sua vida para Jesus, a gente vai ser algo esquisito nesse mundo. O mundo não consegue compreender pessoas que falam com nada. Para eles, a gente está falando com nada, porque como que você está fazendo uma oração, como que você está pedindo ajuda de alguém que a gente não consegue ver? A gente não consegue ver, eles não conseguem ver, o que a gente está fazendo? É esquisito você ir contra a natureza das pessoas. O mundo fala para você, sabe, se empanturrar de bebida alcoólica, aprende a beber cerveja, aprende a fumar, aprende a catar as minas, aprende a ficar com qualquer um, sabe, o mundo tenta porque todo mundo faz, mas você vai ser um esquisito no mundo de agora em diante, porque você vai querer viver em santidade, e viver em santidade é esquisito para as pessoas do mundo, é esquisito, pessoal. Eu vou dizer para você, lá na minha faculdade, eu fiz faculdade de odontologia, numa faculdade muito legal, internacional, chamada UNAIP, né? E eu estava fazendo odontologia na UNAIP, e aí assim, o que acontece que, vocês me viram jogar tênis, né? Eu só perdi do Steve, porque o Hélio me atrapalhou. Se o Hélio não me atrapalhasse, eu ia ganhar.
Mas assim, eu cheguei lá e o meu amigo que a gente entrou na mesma classe, a gente entrou no tênis, e assim, o tênis da odontologia era meio fraco. E eu e esse meu amigo, a gente jogava, naquela época a gente jogava há 28 anos junto. E a gente jogava, assim, comparado com o normal, a gente jogava bem. E aí, lá na Interodonto, no campeonato das faculdades de odontologia, a gente destruiu todo mundo e ganhou em primeiro lugar. Aí a gente ficou famoso, né? Aí chamaram a gente para participar da atlética, tal, não sei o quê. E aí a gente pegou, primeira vez na história da odontologia, a Unip pegou em segundo lugar na Interodonto naquele ano. Que a gente tinha ganhado vários esportes individuais, né? E aí, eu não ganhei todos, mas eu fiz 5 esportes individuais. Eu joguei tênis de mesa, xadrez, judô e balé. Não. Mas assim, aí a gente ganhou. Daí eu lembro que a gente chegou, imagina galera, segunda-feira de manhã na faculdade, os caras estavam gritando: a gente tá em segundo, e os caras gritando, e os caras da Atlética me pegaram e falaram assim: você vai beber com a gente hoje, a gente vai encher a cara, a gente vai festejar. Eu falei: brother, você sabe como é o apelido na faculdade? O cara: eu sei. Eu falei: qual que é? Ice-T. Sabe por que meu apelido era Ice-T? Porque toda vez que eu saía com meus amigos, eles pediam cerveja e eu pedia um Ice-T, né? E eu não bebia, eu tinha essa convicção no meu coração que eu queria viver uma vida santa, e eu não queria ser igual ao mundo, eu era esquisito, por isso que eles me chamavam de Haiti. E aí, mas nesse dia o cara falou assim: não, hoje você vai beber. Eu falei: não, vou beber, vamos lá que a gente vai comemorar, porque é um dia especial. A gente pegou em segundo lugar, cara, isso é raro. A gente foi. Aí quando chegou no bar, o cara falou assim do meu lado, ele me abraçou e falou assim: hoje você vai beber comigo, senão você não. Na frente de toda a Atlética. Ele falou bem alto assim: hoje, Joel, você vai beber comigo, porque senão você não é meu amigo. Aí eu fiquei sério. Aí eu pensei assim: Deus, o que eu falo, cara? Tá bom, eu bebo. Eu lembro que eu olhei para o cara e falei assim: meu, sério, o bar ficou em silêncio nessa hora, porque o pessoal sabia que eu não bebia. Aí o bar ficou em silêncio, todo mundo assim: oh. Aí eu olhei para o cara e falei assim: brother, você acha que a nossa amizade só vale um copo de cerveja? Aí o pessoal fez esse barulho mesmo. É a porta do meu carro, não do Steve, né? Aí o cara olhou assim do lado: tia, 2 Ice-T. Sabe, eu acredito que mesmo a gente sendo meio esquisito para o mundo, você não precisa se amoldar ao mundo para você ganhar status sociais no seu grupo de amigos. Sabe, a gente precisa se preocupar que a gente não se deixe enganar pelas pessoas, pela sociedade, pela pressão social. O quê? Você ainda é bebê, boca virgem, nunca beijou na boca? Ah, não acredito. Não acredito. Cara, tem tanto disso nas escolas, na faculdade. O quê? Você ainda não fez sexo? Ah, você é um careta. Sabe, pessoal, a gente, se você quer levar a vida cristã a sério, desculpa te falar, mas você vai ter que acostumar com o ser esquisito lá no mundo. É sério, pessoal. E sabe o que acontece? Lá em Tiago capítulo 1, versículo 16, tem um versículo bem curtinho que diz assim: meus amados irmãos, não se deixem enganar. Sabe, olha, esse versículo, ele é um versículo que mexe muito comigo. Ele fala assim: meus amados irmãos, não se deixem enganar. E sabe qual é o maior problema de engano nas nossas vidas? O maior problema é o auto-engano. Você mesmo sim tenta se enganar. Isso é muito engraçado, mas é real, é real. Você sabe que uma coisa é errada, você tem certeza que essa coisa é errada,
que o Espírito Santo já falou para você que é errado, mas você coloca no seu coração que está certo, que é normal. Você se auto-engana. Eu vou falar um pouquinho aqui para o pessoal que está prestando vestibular, ou o pessoal que está na faculdade. Na faculdade, quer dizer, em todo lugar isso existe, mas eu acho que na faculdade tem um teor um pouco mais forte, porque na faculdade, até a escola, você tem que engolir tudo que os caras falam, sabe? E aí e a coisa é muito didática, você ouve, aprende, pratica, faz prova e se prepara para o vestibular. Quando você entra na faculdade, você começa a pensar de uma maneira diferente, porque lá existem cabeças que pensam diferente, né? E aí eles pensam um pouco mais de uma forma diferente. E aí existe uma coisa no mundo chamada secularismo. O secularismo é quando você começa a colocar pensamentos de que Deus não existe, de que começa a criar dúvidas que fazem você não ter fé em alguma coisa, ou você basear sua vida no relativismo, ou sei lá, tudo é relativo, pode ser como pode não ser. E geralmente a gente perde os cristãos na faculdade. Geralmente a gente perde os cristãos. As pessoas vêm no Inter, as pessoas vêm aqui, conhecem a Jesus com 12, com 13 anos, começam a andar com Jesus, todo ano vem no Inter, e a gente está acompanhando, a gente está buscando e orando, mas daí depois o cara começa a entrar na faculdade, fazer estágio, ele para de vir no Inter, para de ir na igreja, e aí a cabeça dele começa a se envolver com as coisas do mundo, e ele se amolda ao mundo, e aí a gente perde essas pessoas. Eu acho que culpa de você que se perdeu, tem uma parte de culpa de vocês. Tem uma parte de culpa de nós como pastores, que deveríamos cuidar mais de vocês e treinar mais vocês, e ensinar mais a palavra de Deus para vocês, para que quando chegasse ali, você não titubeasse, você não balançasse entre cair no mundo ou continuar com Jesus. Mas depende muito de você também. Não vai botar culpa no pastor em tudo, porque eu sou pastor, né? Você não vai botar culpa na igreja. Que minha igreja é chata, porque ela tem tradução, que o culto é com tradução, que não é para mim, é só para os adultos, é para os casais. Cara, igreja é igreja. E a gente precisa entender que o secularismo tem ensinado as pessoas a se auto-enganar. Sabe, pessoal, vou falar uma coisa para vocês. Todo pecado é justificável. Todo pecado é justificável. Eu roubei, mas eu roubei porque meus filhos estavam passando fome, então eu tive que roubar. Eu roubei porque eu precisava pagar a conta, e de algum jeito eu precisava arranjar um dinheiro para pagar aquela conta, eu roubei. Aí eu menti porque quem não cola não sai da escola. Eu menti porque eu vou mentir para ajudar o meu amigo que está passando mal. Eu menti, mas eu menti porque para um bem maior, porque os fins justificam os meios. Eu menti porque eu queria ajudar alguém, ou porque senão eu ia ser muito prejudicado. Você entende? Todo pecado é justificável. Um jovem está namorando e fala assim, e os dois estão, tá ligado que quando começa a namorar, o negócio começa a esquentar, o beijinho começa a ficar mais profundo, começa a vasculhar as coisas lá dentro da boca, tal, assim, e aí de repente, assim, vocês estão sozinhos numa casa, aí vocês estão quase fazendo, mas vocês são cristãos, não é para fazer antes do casamento. Aí vem um pensamento assim, ó, a justificação do sexo antes do casamento. Essa justificação é boa, mas não é para você aprender não, tá? Eu estou ensinando que é errado para você não fazer. Aí vem o pensamento, vem a justificativa do porquê que eu posso fazer sexo antes do casamento. Sabe qual que é a justificativa? Não, mas eu vou casar com ela. Ela vai ser minha única mulher, então não tem problema, pode fazer agora. Tá errado! É para você nunca mais esquecer, tá? E para quem estava dormindo, acordou. Tá errado, pessoal. Sexo não é para fazer antes do casamento. Agora, se eu for olhar, eu já tive jovens aqui no Inter
que quando ia namorar, começou a falar comigo, falou: Joel, me ajuda, tal, a gente está começando a namorar, eu vou pegar no pé de vocês. Não vai acontecer. E eu fiquei no pé. 3 anos. E não conseguiram. E sabe, lá na minha igreja coreana teve desses também. E aí é engraçado, porque o casal briga, se xinga, até se bate, mas não consegue se largar. Sabe por quê? Está amarrado por causa do sexo. O sexo, pessoal, é muito mais do que uma coisa física. Sabe, físico é jogar bola, cara. Você joga bola, é físico. O sexo, ele envolve a espiritualidade das pessoas. Você fica preso àquela pessoa. Eles se xingavam, se odiavam e não conseguiam se separar. Eu entendo que na Bíblia, toda vez que fala sobre sexo, é quase a mesma coisa do que casamento. Lembra da mulher samaritana? Jesus falou para ela: vai lá e chama o teu marido. Ela falou o quê? Não tenho marido. E Jesus falou o quê? Muito bem que você falou isso, porque você já teve 5 maridos e o que você está agora ainda não é teu marido. Sabe o que significa isso? Não é que essa mulher teve 5 festas de casamento com véu e grinalda, com o pastor falando: em nome do Pai, do Filho, você está casado, vai. Essa mulher fez sexo com 5 caras diferentes. E o cara que ela estava agora ainda não tinha feito. É muito sério, pessoal, mas a gente sempre coloca uma justificativa. Eu quero dizer para vocês, ser cristão é esquisito. E tem uma palavra mais bonita para falar esquisito, sabe qual que é? Inconformado. É bonito, né? Inconformado é bem mais bonito que esquisito, mas é isso. E o secularismo, ó, pessoal, presta atenção, eu tirei isso aqui de uma palestra do Jonas Madureira. Ele diz assim: quando a mente de um cristão é dominada pelo secularismo, a vida fica vazia novamente. O vazio de sentido, a mente não é mais dominada por Cristo, e o pecado não faz mais sentido para nós. Eu estou falando com pessoas aqui que já são cristãos há muito tempo, que já entregaram a sua vida para Jesus um dia de verdade, de coração, mas não consegue mais fazer diferença do que é pecado e do que não é. Sabe, gente que está na vida cristã há 10 anos e vem para mim e fala assim: ô pastor, falar palavrão é pecado? Ô pastor, mentir é pecado? Fazer sexo antes do casamento é pecado? Beber bebida alcoólica é pecado? Queridos, a Bíblia, ela não fala contra a bebida alcoólica. A Bíblia, ela não tem nada contra a bebida ou quem bebe. Mas ela tem tudo contra com quem fica bêbado. É verdade, se você for olhar, mas assim, já que você tem propensão para ficar bêbado, então não pode beber. Então beber é pecado para você. Sabe, a gente precisa aprender a ler mais a Bíblia. Está tudo aqui, ó, mas você fica esperando chegar domingo na escola dominical para o seu professor falar alguma coisa para você aprender. Você não lê nem segunda, nem terça, nem quarta, você não interessa por nada da Bíblia, aí chega domingo e fala assim: vai lá, pastor, fala aí alguma coisa. Fala aí. Ou você fica vivendo de videozinho, tentando ouvir falar o que as pessoas estão falando da palavra. Você tem que buscar, porque o pecado, ele, assim, quando a gente está com essa mente secularizada que eu estou falando para vocês, quando a gente começa a se conformar com esse mundo, é isso que acontece. A nossa vida começa a sentir o vazio. Você sabe, quando a gente entrega a vida para Jesus, eles falam para a gente: você tem um vazio no seu coração que você não consegue preencher. Aí você entrega a sua vida para Jesus e você se sente completo. Pô, legal. Aí depois de 2 anos de cristão, você começa a sentir o vazio de novo. Sabe por quê? Porque você está enganando você mesmo. Porque você está deixando o secularismo entrar dentro do seu coração. Porque você busca mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Tem pessoa que chega e fala para mim assim: pastor, não consigo mais ouvir isso. Eu queria ouvir a voz de Deus. Eu não ouço a voz de Deus. Aí eu só faço uma pergunta para essa pessoa: quanto tempo que você tem buscado a Deus? De domingo de manhã?
nas minhas orações antes de comer, só quando eu estou em casa, com meu pai e com a minha mãe que oram também? Somando tudo, quanto tempo você teve com Deus? 5 minutos na semana inteira? Se você não tem tempo com Deus, como que Ele vai falar com você? Aqui nesse acampamento você está ouvindo a Deus. Sabe por quê? Porque a gente passa mais tempo com Deus do que lá fora. E aí porque você está tanto em contato com Deus que você acaba ouvindo Deus, e Deus começa a falar com você. E Deus falou com muitos aqui, Deus chamou muitos para as missões aqui, Deus chamou muitos aqui para entregar a vida para Jesus. E vocês responderam aquilo que Deus falou. E lá fora? E lá no mundo? Saindo daqui você vai se conformar com o mundo de novo, ou você vai viver uma vida inconformada? E não pensa que você é o primeiro a ter crise e a enfrentar o pecado, não. Paulo era um cara que entregou a vida para Jesus, Paulo era um cara que estudou a palavra, um cara que se preparou, um cara que deu a vida dele para Jesus, um cara que foi chamado para sofrer e aceitou a ideia de sofrer para Jesus, para pregar o evangelho, para falar de Deus para as pessoas. Mas olha só o que ele fala em Romanos capítulo 7. Em Romanos capítulo 7, Paulo fala assim: não entendo o que eu faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isso é, em que na minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que eu faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Se eu continuo fazendo, ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Pessoal, sabe, eu gostaria muito de que no dia que eu entregasse minha vida para Jesus, eu falasse: não, eu quero Jesus. Vai lá, conta até 3 que eu vou sair correndo. Né? Sabe, eu queria que no dia que eu entregasse minha vida para Jesus, eu nunca mais pecasse. Eu queria que no dia que eu fosse batizado nas águas, depois de ser batizado nas águas, depois que eu saio das águas assim, tudo... Quem foi batizado sabe, com aquela cara esquisita que a gente sai da água, né? Eu queria que depois que a gente sai do batismo das águas, eu nunca mais pecasse. Era o maior desejo da minha vida, que eu nunca mais pecasse. Mas eu não consigo. Se Paulo, que era Paulo, não conseguia, eu vou conseguir. Aí depois que Paulo fala isso, lá no versículo 24, ele diz assim: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Mas graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. De modo que com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, sou da lei do pecado. Então Deus, Ele vai nos ajudar. Essa luta que a gente tem contra o pecado é uma coisa que a gente chama de santidade. E a santidade começa, o processo da santidade começa quando a gente entrega a nossa vida para Jesus. A gente entrega a nossa vida para Jesus, Deus perdoa todos os pecados que você realizou para trás desse dia. Mas aí daqui em diante, você não é mais dominado pelo pecado. O pecado, ele não manda mais na sua vida. Ele não é o Senhor da sua vida. O Senhor da sua vida agora é Jesus Cristo. Mas o pecado continua em mim, porque o pecado está impregnado na minha carne. E como eu ainda não separei a carne do espírito, eu continuo tendo essa tendência de pecar. Eu tenho essa tendência de olhar para o que é errado. Eu tenho a tendência de falar o que é errado. Sabe? Eu tenho a tendência de pensar coisas impuras. Eu tenho a tendência de querer primeiro para mim e depois eu penso nos outros. Porque o pecado ainda está em mim. E essa luta que a gente tem, ela vai continuar até Jesus Cristo voltar ou até o dia que você morrer. E se você continuar lutando nesse processo da salvação contra o pecado, você vai para o céu. Mas se você desistir em algum momento, provavelmente você não vai mais. Então você tem que continuar lutando contra. Você não precisa ser perfeito. Sabe, se Jesus chegar agora, quem vai para o céu e quem não vai?
eu acho que eu não vou não, porque eu furei a fila ali embaixo. Já era. Não, mas se você está lutando, você está buscando, Deus vai olhar para você e Ele vai te levar para o céu, você está entendendo? Mas assim, a gente tem que estar lutando. Então eu quero terminar essa pregação de agora dizendo o seguinte: para você viver inconformado, para você viver inconformado com esse mundo, inconformado com o pecado, inconformado com o que eu vivia antes e o que eu quero viver de agora em diante, as suas atitudes precisam ser as mesmas atitudes de Jesus Cristo. E a gente vai ler um texto muito importante, quero que vocês anotem onde que ele está, Filipenses capítulo 2, de 5 a 9. Você vai guardar esse texto para você ler em casa e você meditar nele. A gente vai fazer uma meditação bem breve nele, tirar 3 pontos importantes para a gente viver a vida inconformados com esse mundo, tá? Filipenses capítulo 2, de 5 a 9. Pessoal, tem muita coisa que eu vou falar aqui nas pregações que é importante para a tua vida cristã, que você não pode perder. Algumas delas eu vou falar, não perca, mas assim, presta atenção. Vamos lá, Filipenses capítulo 2, de 5 a 9, grava isso. O texto diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Então assim, quando a gente olha para Filipenses é uma carta que Paulo escreve para as igrejas da região, e essa carta, ela é direcionada para que as pessoas possam entender como viver como Jesus Cristo. É exatamente a carta que a gente precisa ler agora. Agora que a gente teve 3 cultos com o pessoal do Rise, com o Steve, com o James, e nessas pregações a gente teve um impacto tão forte com Deus, que a gente não se aguentava sentado no lugar, a gente saía do nosso lugar e vinha aqui para frente ajoelhados, com os braços levantados, e a gente recebia oração, a gente orava e buscava a Deus. Agora, o que eu tenho que fazer? Você já tomou uma decisão, você já tomou uma posição, você já foi tocado pelo Espírito Santo. Agora o que você tem que fazer? O que você tem que fazer é ter a mesma atitude de Cristo Jesus. A grande vontade de Deus nas nossas vidas, presta atenção no que eu vou falar agora. A grande vontade de Deus nas nossas vidas não é que você seja um missionário na China, na África e na Croácia. A grande vontade de Deus não é que você seja um pastor, um presbítero, não. Você sabe qual que é a grande vontade de Deus para você? É que você seja semelhante a Ele. Não importa o que você vai fazer. Não importa se você vai trabalhar numa agência de publicidade, não importa se você vai trabalhar dentro de um consultório, não importa se você vai ser jogador de futebol, não importa se você vai ser modelo, top model de não sei de onde, não importa se você vai ser advogado, advogada, não importa se você vai ser super bem sucedido ou não, não importa se você vai passar no primeiro lugar do vestibular ou não. O que importa para Deus é que as nossas atitudes sejam as mesmas de Cristo Jesus. O que importa para Deus, o que Deus quer para cada um de nós, é que nós sejamos a imagem e semelhança dEle aqui na terra. Às vezes a gente troca as bolas. A gente fala assim: não, eu quero ser um missionário lá entre os índios no Amazonas. Mas você esquece que, em primeiro lugar, você precisa ser a semelhança de Deus, e as suas atitudes têm que ser a mesma de Jesus Cristo. A gente esquece isso, mas é isso que Deus mais quer. Quando a gente lê esse texto, 3 coisas importantes que a gente tem para a gente viver uma vida inconformada.
Primeiro, quando a gente fala, seja a tua atitude, a atitude de vocês, a mesma de Cristo Jesus, a gente precisa fazer que nem Jesus. A primeira coisa que Jesus fez, quando ele se tornou um homem aqui na terra, ele esvaziou-se de si mesmo. O que significa isso? Não significa, pessoal, não significa lavagem cerebral. Ninguém aqui vai lavar o seu cérebro e falar assim: agora dá dinheiro para a igreja. Agora dá dinheiro para a igreja. Não, a igreja não tem o objetivo de manipular. A gente sabe que existem pastores pilantras, sabe? Pastor que vai para o inferno. Queria falar um palavrão, mas não falei. Eles ensinam isso, eles tentam lavar o cérebro das pessoas e colocar uma coisa na cabeça deles e manipular a cabeça deles. Galera, Deus não precisa do teu dinheiro. Ele é o dono de tudo. Para que ele precisa do seu dinheiro? A gente dá dinheiro para Deus em forma de adoração. A palavra não fala onde está o seu dinheiro, ali está o seu coração. Então quando a gente lá na igreja, a gente faz aquela nossa oferta, né? Que você põe na caixinha ou joga no saquinho, não sei como que é na tua igreja, né? Na minha eu coloquei uma caixa dessa altura assim, porque eu tenho fé. E aí as pessoas vão lá e colocam o dinheiro lá. Aquilo não é uma esmola. Aquilo não é deixa eu dar um dinheirinho porque a pregação foi boa. Aí se ela for ruim vou dar só R$2. Não, cara. Aquilo é adoração. Quando você está colocando aquele dinheiro no gasofilácio, ó, que palavra bonita, você está entregando o seu próprio coração. Sai fora. Você está colocando o seu próprio coração para Deus. Você entende? Porque onde está o seu tesouro, lá está o seu coração. E aí o que eu quero dizer para vocês é que Jesus, ele não está pedindo para você se esvaziar, de lavar o seu cérebro. Ele está querendo que você diminua um pouco de ser o trono da sua vida e deixe Jesus sentar no trono da sua vida. Deixa Ele comandar todas as áreas da sua vida. Deixa Ele, tudo que você for fazer, pergunta para Ele antes. Ô Jesus, será que é melhor fazer isso ou fazer aquilo? Ô Jesus, agora, Deus me dá uma direção. Esvazia-se de você mesmo, para você ser mais Jesus Cristo, você entende? Qual a atitude que Jesus tomaria no meu lugar nessa situação? Você está jogando bola e o cara vem, né? Aliás, você não está jogando bola, você está do lado da quadra. Aí vem uma bola de tênis e bate na tua cabeça. Aí o cara levanta e fala: quem foi? Foi aquele gordinho ali. É, pastor, você jogou uma bola na minha cabeça. Aí o cara vem bravo com você. Pô, cara, o pastor jogou uma bola na minha cabeça. Aí só que eu nem lembrava, nem sabia se eu tinha jogado, né? Eu falei, mas eu já pedi desculpa, né? Tipo, desculpa. Aí vem outro cara e fala, não foi o pastor que jogou. A bola estava lá fora, aí alguém jogou a bola para a quadra. Aí a bola bateu na grade e foi na cabeça dele. E o cara veio falar que o pastor que jogou a bola na cabeça dele. Aí qual é a sua atitude? Você entende? Se Jesus tivesse tomado uma bolada na cara dele quando ele estava andando do lado da quadra, qual ia ser a atitude de Jesus? Joga do outro lado. Eu acho que não, mas assim. Mas eu penso, sabe, que Jesus não ia ficar bravo. Jesus não ia sair xingando e procurando um culpado. Eu acho que, sabe o que eu acho que Jesus ia fazer? Jesus ia tomar uma bolada na cara dele assim, pum, sabe o que ele ia fazer? Ele ia embora brincar, mano. Ele ia embora brincar. Você entende? Às vezes as coisas acontecem errado. Qual vai ser a sua atitude? Qual vai ser a sua atitude quando você estiver nesses momentos de crise? Sabe, vem um cara do nada e te dá um tapa na orelha. Aí você fala, qual vai ser a minha atitude? Sabe, você está no quarto e tem uns caras que, por causa do feijão que a gente come, o pessoal é cruel, cara. Ainda bem que eu estou no quarto sozinho.
No quarto sozinho eu já não me aguento, imagina 6. Não é atmosfera, é punsfera. Tá ligado? É punsfera. Você entra no carro e faz assim. Qual é a sua atitude nessas horas? Como que Jesus lidaria com situações como as que acontecem no seu quarto? Você entende? Por isso que a palavra de Deus fala que Jesus, ele se esvaziou de si mesmo. E é uma atitude que nós deveríamos ter em nossas vidas. É tirar um pouco de nós e tentar encher mais de Jesus Cristo em nós. Que as nossas atitudes venham expressar Jesus Cristo, venham expressar o amor dele pelas pessoas. Sabe a preocupação que Jesus tinha pelas pessoas, com aqueles que sofrem, com aqueles que estão passando por dificuldade? Meu, olha que legal, cara. O Isaac, quando veio aqui, ele falou: Joel, eu vou orar por você, mas eu também vou orar pelo grandão que quebrou os dedos. Cara, ter esse amor, esse cuidado pelas pessoas. Sabe, muitos aqui, quando ouviram que a Summer tinha perdido a avó dela, nossa, foram lá dar um abraço nela. E sabe, isso é a atitude de Jesus Cristo dentro de nós. Isso é esvaziar de nós mesmos e nos encher do Espírito Santo de Deus para ter as mesmas atitudes de Jesus. Segunda coisa que eu olho nesse texto, quando fala seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, é que Jesus humilhou-se. Jesus humilhou-se. E quando você fala em humilhação, o que você pensa, né? A gente logo pensa em humilhação. O que é humilhação? Humilhação, eu vou te falar o que é humilhação. É um cara vir correndo para frente com tudo. E na frente do Steve Jobs pregando. Todo mundo olhando pro cara correndo no corredor. E o cara tomar um chão aqui na frente. Desculpa, cara, não vai ficar bravo comigo, não. Pessoal, humilhação, eu tô brincando, isso não é humilhação. Sabe, humilhação, a palavra humildade, não sei se você sabe, mas a palavra humildade foi criada por causa do cristianismo. Antes do cristianismo não existia, a humildade não era uma virtude. A humildade era um xingamento, era uma palavra ruim. Porque se você é humilde, significa que você é pobre, né? Mas quando Jesus veio e Paulo começou a falar sobre humildade, Jesus começou a falar sobre humildade, a humildade se tornou uma virtude, por conta do quê? De que em vez de eu ser orgulhoso e pomposo e falar que eu sou bom em tudo, não, eu fico humilde e me submeto às pessoas e a qualquer pessoa que esteja na minha frente. A ideia de humildade, que quando Jesus fala, ele se humilhou, na verdade o que ele fez? Ele pegou um cara que era muito mais inferior do que ele e fez com que essa pessoa se tornasse o senhor dele. Eu vou servir você. Sabe, lembra que eu falei para vocês que quando a gente estende a nossa mão, quando a gente coloca a nossa mão para orar por alguém, essa atitude é um serviço. Na verdade isso é humilhar-se. Humilhar-se é você servir as pessoas, é você considerar a pessoa do seu lado mais importante do que você mesmo. Isso é humilhar. Eu falei, mas esse pirralho aqui do meu lado? O pirralho. E ele ser mais importante que você. E Jesus fez isso, pessoal. Jesus não fez isso. Ele era Deus. É o Criador do céu e da terra. Ele é o dono de todas as coisas. Ele veio aqui no mundo. Ele se ajoelhou e começou a lavar os pés dos discípulos. O próprio Deus, Criador do céu e da terra. Isso parece uma humilhação? Parece, mas o que significa humilhação? O que significa humildade? Significa servir as pessoas, considerar o seu próximo superior a ti mesmo. E essa deveria ser a nossa atitude em Jesus Cristo. Sabe, eu quero que você chegue em casa, a partir da semana que vem, e você comece a ser mais humilde. E você comece a querer servir as pessoas. Sabe, depois de ir na sua classe, chega aquele cara maluco que esqueceu a caneta.
Eu que não vou emprestar minha caneta para ele. E você ser o primeiro a ceder uma caneta para ele. Porque para você expressar Jesus na sua vida, para você ter as mesmas atitudes de Jesus na sua vida, você precisa ser uma pessoa que serve, uma pessoa que ajuda, uma pessoa que vê uma pessoa precisando de ajuda na rua e você ajuda. Não que você só faz, claro, pessoal, entenda o que eu estou falando. Dá dinheiro para os mendigos que pedem na rua, nem sempre você está ajudando. Porque você vai dar um dinheiro para o cara, o que ele vai fazer com esse dinheiro? Vai fazer coisa errada. Talvez seja melhor você ajudar de uma outra forma. Mas existem pessoas precisando. A gente tem um projeto, eu e o Almeida, a gente toca um projeto chamado Projeto Wave. E aí no Projeto Wave sempre tem uma oferta que a gente usa para as missões. Nesse dia, acabou o culto e tal, já estava todo indo embora, a gente estava arrumando tudo lá, a bagunça que a gente fez. E aí quando eu estava descendo para arrumar as coisas, tinha uma família inteira. Era um cara, uma mãe, 2 meninos com jaqueta do Homem-Aranha, pequenininho assim, acho que eles tinham uns 6, 7 anos assim. E eles estavam chorando. Eu falei, o que aconteceu, né? Aí tinham outras pessoas conversando com ele, e o cara falou assim, não, o pastor ora por mim. Eu falei, por quê? Porque eu fui assaltado e levaram todas as minhas coisas, eu estou sem cartão, eu estou sem nada, e eu moro em São Sebastião e precisava voltar para casa. Por favor, ora por mim, para Deus me dar uma solução para eu poder voltar para minha casa. Eu estava com a oferta no bolso, a oferta do Wave daquele dia. E a gente fala assim, mas essa oferta é para as missões. Aí o cara estava ali todo necessitado, eu até pensei, quanto que tem na minha carteira? Ah não, eu dei tudo na oferta, não tinha mais nada. Será que dá para comprar pela internet? Eu até pensei. Eu falei, não. Eu perguntei para o cara, você quer uma oração? Ele falou, quero. Por favor, pastor, ora por mim. E ele chorando, a esposa chorando mesmo. Aí parecia golpe, tá ligado? Parecia um golpe, deve ser um golpe. Mas eu falei, irmão, o cara está pedindo essa oração, né? Eu vou orar, né? Aí eu orei, Deus, abençoa esse meu irmão aqui que está passando uma dificuldade e ele precisa voltar para casa. Ajuda eles a resolver esse problema. Abençoa a vida dele, para ele melhorar. Ele tinha falado que estava com problema financeiro, não sei o que. Eu orei por ele, em nome de Jesus, amém. Meu amigo, quanto que você precisa para voltar para casa? Aí a esposa olhou para ele e daí ele falou assim, eu acho que mais ou menos uns R$160 para os 4, para os 2 adultos e 2 crianças voltar para São Sebastião. Peguei um envelope no meu bolso, contei R$170 e dei pro cara. O cara, ele se ajoelhou chorando na minha frente. Eu falei, não, levanta, amigão. Deus te abençoe muito. A gente existe para servir as pessoas. E talvez humilhar-se significa considerar o outro mais importante do que você mesmo. E ter esse coração de servo, de querer ajudar aqueles que sofrem. Isso é humilhar-se a si mesmo. E última coisa que eu quero falar antes da gente puxar, que é a coisa mais fundamental de todo cristão. Você aqui teve uma experiência com Deus, você entregou sua vida para Deus, você resolveu fazer a oração de que Deus, eu quero fazer tudo aquilo que você quer na minha vida. A última coisa que Deus tem para a gente entender o que é ter a mesma atitude de Jesus Cristo na nossa vida é a obediência. Jesus Cristo foi um cara obediente. E sabe uma coisa que eu tenho sempre ensinado para as minhas crianças lá da minha igreja? É uma frase que eu aprendi um dia com um cara lá da IMOSP chamado Gabriel. E ele me ensinava essa frase toda vez. As minhas filhas que tinham aula com ele sempre voltavam e falavam essa frase. A frase é, quem ama, obedece. Repete comigo. Quem ama, obedece. Mais alto, 1, 2, 3 e... Quem ama, obedece. Sabe, a nossa obediência é uma forma de expressar o nosso amor. E muitas vezes, quando a gente faz isso até com os nossos pais, a gente obedece eles, a gente está mostrando amor para eles.
E Jesus Cristo mostrou amor ao Pai com a sua obediência. Jesus Cristo sabia que ele ia morrer numa cruz. Jesus Cristo sabia que não ia ser fácil. Jesus sabia que aquilo ia ser tão doloroso, tão doloroso, tão doloroso, que na sua oração, um dia antes de ir para a cruz, ele suou sangue. Dizem Lucas que as lágrimas de Jesus eram como gotas de sangue que caíam no chão. E assim, tem muitas interpretações esquisitas em relação a esse suar sangue, mas assim, uma coisa que um cara falou um dia, que o astronauta, quando ele chega num lugar do espaço onde a pressão é tão forte, mas a pressão é tão forte que os vasos sanguíneos, eles começam a explodir e vazar sangue de fora, de dentro para fora, e aí você começa a suar sangue de tanta pressão que o corpo está sofrendo. E Jesus Cristo sabia o que ele ia passar, toda aquela dor, ele ia ser levado para a cruz, e o pior não era a morte, o pior não era ser pregado, o pior não era ser chicoteado, o pior não era ser cuspido, o pior não era ser pendurado numa cruz, o pior de tudo é que ele ia ser separado do Pai. Porque o pai tinha que abandonar o filho e castigar ele com toda a força que ele castigaria cada um de vocês. E ele teve que castigar o filho dele. E essa separação que Deus teve do seu filho foi a dor mais pesada de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, uma noite antes, no Getsemane, ele vai fazer uma oração. E ele leva os seus discípulos para orar com ele. E ele chega lá no Getsemane e ele fala assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Pai, qual é o pai que não vai querer o bem para o seu filho? Qual que é o pai que não vai atender algo para o seu filho? O pai ouve a oração, o filho falando: Pai, se possível, tira esse sofrimento da minha vida. Mas a segunda frase de Jesus mostra a sua obediência, porque a segunda frase de Jesus diz: mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Foi para isso que eu vim. Jesus fez um pedido: Deus, se possível, tira esse sofrimento de mim, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E essa obediência mostrou o amor grandioso e gigantesco que o filho tinha pelo pai. E é por isso que eu entendo que essa frase é verdadeira: quem ama, obedece. Quem ama, obedece. Se a gente fala para vocês: não sai por aí à noite sozinho, quem ama, obedece. Chega no horário, quando a gente tiver a programação, quem ama, obedece. E Jesus Cristo tinha isso na sua vida. Eu pergunto para vocês: como anda a vida de obediência de vocês? Quando o seu pai e sua mãe falam assim: não é para ficar olhando o celular toda hora. Se você tem um iPad e um celular, coloca na primeira capa do seu celular: quem ama, obedece. Sabe, pessoal, Jesus tinha essa atitude. Jesus, ele esvaziou-se de si mesmo. Ele podia ser Deus aqui na terra, todo poderoso, aniquilando todo o mal e curando todas as pessoas, mas ele esvaziou-se de si mesmo. Ele humilhou-se, ele serviu as pessoas e ele obedeceu. Ele foi uma pessoa obediente e ele obedeceu ao Pai, seguiu tudo. Eu espero que nós, como pessoas inconformadas com esse mundo, nós possamos ter a mesma atitude de Jesus Cristo: esvaziar-se de nós mesmos, humilhar-se servindo as pessoas e considerando o próximo mais importante do que nós mesmos, e obedecendo a Deus em todas as coisas que Ele falar para nós. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua presença no nosso meio. E nós te agradecemos por esses 3 dias que já passaram e que a gente esteve com a equipe da Austrália e teve um movimento diferente aqui entre nós. O Teu Espírito Santo falou de uma forma diferente entre nós e muitos de nós fomos tocados pela Tua presença nesse lugar. Mas de agora em diante a gente precisa de instruções.
A gente precisa aprender a viver a vida cristã no nosso dia a dia, Pai. Eu oro, Pai, para que o Senhor aproveite, nos use essas 3, 4 últimas pregações que a gente tem em cultos, para que nós possamos estudar e aprender a viver a vida cristã, aprender a viver inconformados com esse mundo, não se amoldando a esse mundo, mas transformando a nossa mente para fazer a Tua vontade e viver Jesus Cristo aqui na terra. Deus, nos ajuda, cada um aqui, a ter as mesmas atitudes de Jesus Cristo, a esvaziar-se, a humilhar-se e a obedecer a Tua palavra. Te agradecemos por isso e oramos tudo em nome do Senhor Jesus. Amém.